Já o Vaticano, é uma preocupação do Vaticano, e em 8 de dezembro de 99, estabeleceu que, para além da tutela vital dos bens culturais, pois importante a sua conservação contextual, uma vez que a valorização deve ser entendida no seu conjunto, sobretudo no que diz respeito aos edifícios sagrados, onde se encontra presente a maior parte do patrimônio histórico e artístico da Igreja. Não se pode, enfim, subestimar a necessidade de manter inalterada, tanto quanto possível, a relação entre os edifícios e as obras aí existentes, em ordem a garantir uma fruição completa e global. Já é uma preocupação da Igreja. Esse é um documento do Vaticano. No Brasil, nós temos um decreto 7.107 de 2012, que estabeleceu o acordo, promulgou o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, onde ficou estabelecido no artigo 6º, as altas partes reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural brasileiro e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens, móveis e imóveis, de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas que sejam consideradas pelo Brasil como parte do seu patrimônio cultural e artístico. Ontem o padre Vitor falou sobre o acordo, né? A nossa Constituição Federal, né, de 1988, ela determina no seu artigo 216, parágrafo 1º, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No seu parágrafo, no item 5º, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E o parágrafo 1º, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. O que a gente vê é que há uma preocupação enorme entre o próprio Vaticano, a Santa Sé, e o Brasil, que criou, e principalmente na Constituição, esse artigo importante que rege as relações dos bens, né? A Lei 8.313, de 91, o artigo 1º criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor, de modo a preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro. É o que define todo o regimento, né, dessa lei. Aqui, os bens tombados da Igreja Católica na cidade do Rio, nós temos edificações da arquidiocese, são 53. 8 são tombadas pelo IPHAN, 9 pelo INEPAC e 36 pelo IRPH, o Instituto Rio Patrimônio e Humanidade. As edificações de terceiros, que são irmandades, congregações, são 37. O IPHAN tem um tombamento do IPHAN 9, 4 do INEPAC e do IRPH 24. No total, na cidade do Rio de Janeiro, de bens tombados, nós temos 90 igrejas. As edificações tombadas guardam acervo de arte sacra, imaginária, pintura, esculturas, vestimentas, prataria, etc., com mais de 3.000 peças catalogadas. A comissão foi criada e a atribuição dela, as atribuições são fazer o inventário dos monumentos históricos e artísticos da arquidiocese, analisar as demandas de restauração, intervenção e restauração nas igrejas tombadas, receber projetos de restauração ou conservação das igrejas tombadas para o devido estudo e emissão de parecer,
zelar pela conservação do patrimônio histórico, cultural, religioso, material e imaterial da arquidiocese e de seu interesse, promover o gosto e o sentido artístico do clero e do povo de Deus por meio de cursos, conferências, exposições, encontros e simpósios. Nós temos que levar isso para os nossos padres, principalmente, porque só cuida quem conhece. Sem o conhecimento, ele não tem a noção da importância dessa preservação. Mas só para lembrar o que é oportuno em relação à questão dos padres, que a Deise estava falando, na arquidiocese nós temos 300 paróquias, e os padres cuidam muito bem desse patrimônio. Agora, em relação às igrejas tombadas, então essa é a preocupação, que não haja nada indevido, né? Mas a arquidiocese, com as suas 300 paróquias, né, Dorani gosta sempre de reafirmar a relevância do cuidado, do zelo dos padres, né? Eu preciso agradecer muito o trabalho dos padres nesse sentido, né? Porque, como falou ontem o Monsenhor André Sampaio, são 8 anos, né, que eles têm de formação, e não dá para se conhecer tudo, né? Então, eles priorizam as matérias mais importantes para a vida dos padres, né? Os membros da comissão, o cardeal Oreni João Tempesta é o presidente, padre Silmar é o curador, Fernando Elias, que está aqui, é o primeiro secretário, Frederico Morato, segundo, o professor Carlos Alberto Serpa, a doutora Claudine Milione Dutra, Deise, Dom Ednei Gouveia, padre Henrique Jorge Diegues, padre Jefferson Gonçalves de Araújo, Júlio César Coutinho Fernandes, o cônego Marcos William Bernardo, que ontem esteve palestrando, que é o vigário episcopal da cultura, Dom Mauro Maia Fragoso, de São Bento, padre Robson Cristo de Oliveira, e nós deixamos aqui em memória o doutor Cândido Feliciano da Ponte Neto e o Monsenhor José Roberto de Velar, pela relevância que eles sempre tiveram no cuidado do patrimônio da Igreja. A integração que nós fazemos é entre a Igreja e órgãos de preservação do patrimônio cultural, a saber, IFAM, INEPAC e RPH. Os desafios da preservação e manutenção dos bens culturais são muitos, e somente com o envolvimento de todos é que resultados mais positivos poderão ser alcançados. Os conceitos gerais, isso mais para os que fizeram, né, inscrição e que não são da área de patrimônio, a preservação do patrimônio, a preservação de um patrimônio cultural necessita de critérios de intervenções para assegurar a manutenção dos valores culturais e de sua identidade. Patrimônio é o conjunto de todos os bens que, pelo seu valor, são considerados relevantes para a identidade e a cultura de um grupo. Pode ser classificado em cultural, natural, material e imaterial. O patrimônio material e imaterial são bens tangíveis. O patrimônio material imóvel, prédios, sítios arqueológicos. E o patrimônio material móvel são os quadros, telas, imaginária, fotografias, mobiliário e acervos. A conservação, conceito de conservação, ela visa preservar a autenticidade e integridade do bem, inclui a manutenção e reparação. Um imóvel bem conservado previne a degradação e evita que seja necessária uma restauração. A restauração busca recuperar e reintegrar os elementos de um bem. Os níveis de proteção mundial, a Unesco, federal IFAM, estadual INEPAC e municipal IRPH. Desde a criação da comissão, as primeiras ações que nós fizemos foi a identificação de todas as igrejas tombadas na esfera federal, estadual, municipal, pertencentes à Mitra e propriedades de terceiros, irmandades, congregações, institutos e outros. A elaboração do mapa de tombamento, que está sendo uma ferramenta de consulta de muitas pessoas que têm nos procurado, que é o www.tombamento.org.br.
www.patrimôniohistórico.arquirio.org. Assistência técnica às igrejas com processos judiciais, assistência técnica às igrejas vistoriadas pelos órgãos de patrimônio, a realização do primeiro seminário, que foi em junho de 2019, e a restauração do retábulo da igreja de Montserrat, e a orientação técnica junto à equipe do projeto de inventário da Arquidiocese, que eles vão falar na quinta-feira. O seminário aconteceu entre 3 e 7 de junho de 2019 no Museu Histórico Nacional. Essas são as fotos ainda do primeiro seminário. A elaboração da cartilha, que ela está também no nosso site, ela está disponível no site para quem quiser consultar ou imprimir. E a Igreja de Montserrat, que é o gerenciamento da restauração do retábulo com a interface junto ao INEPAC para aprovação do projeto e execução da obra. O projeto e execução foi do professor Carlo Pagani, que aqui está, e equipe, com patrocínio da Sesgran Rio, graças ao professor Carlos Alberto Serpa. O Inventário da Arte Sacra, que é um projeto importante para todos nós, é uma parceria com a Procult, Projetos Culturais, gestora do projeto do Inventário Arquirio, e o alinhamento e mudanças no contexto da proposta com a inserção da comissão na governança do projeto. Análise e aprovação da proposta detalhada com objetivos, metodologia, detalhamento de todas as fases do projeto, governança, planejamento e controle, fluxograma geral do projeto, cronograma físico e financeiro em março de 2020. Desde essa época, temos o detalhamento do projeto, acesso e transparência de todo o processo. O projeto está contemplado na Lei Rouanet, patrocinado pela Vale na primeira fase e pelo BNDES na segunda. Essa é a proposta do inventário, mas eles vão falar sobre o inventário depois de amanhã. E o inventário na segunda fase, agora eles já concluíram a primeira fase com patrocínio da Vale, e que contemplou os vicariatos Oeste e Santa Cruz, de fevereiro a outubro de 2022. É interessante sempre lembrar da preocupação de Dorani de começar esse inventário pela área mais periférica da cidade, né? Aquela mesma preocupação que tem o Papa Francisco, né? O lançamento do livro da primeira fase em março, que está disponibilizado lá na área da exposição. A segunda fase em andamento tem um patrocínio do BNDES e contempla os vicariatos Suburbano, Campo Grande e as igrejas tombadas, que vai de outubro de 2022 a junho de 2024. A terceira fase contemplará os vicariatos de Jacarepaguá, Leopoldina, Urbano, Norte e Sul e terá conclusão em 2026. O inventário, os produtos que estão sendo apresentados é a realização de exposições itinerantes, apresentando parte significativa dos objetos catalogados, realização de oficinas de capacitação para agentes culturais e patrimoniais locais, a promoção do turismo cultural da Zona Oeste e subúrbios, com a criação de um circuito de visitação através de escolas e agências de viagem, abertura dos principais monumentos e estabelecimento de uma rede de atuação para a defesa do patrimônio eclesiástico. É o projeto Jornada Oeste, que vocês já receberam o gibizinho, né, dos dois personagens. A criação do banco de dados, que poderá servir de modelo para outras dioceses, e a documentação científica das principais obras com uso de técnica analítica, espectrômetro portátil de fluorescência de raio-x, publicações dos resultados em artigos científicos e nos catálogos de inventário, contribuindo assim para a pesquisa e a formação de profissionais da área de bens culturais. Nós temos um recurso, são várias, a gente tenta todos os caminhos, né? Um deles são as emendas parlamentares. Nós temos alguns políticos que têm essa sensibilidade, né, de proteger o patrimônio. O deputado Marcelo Calero, numa primeira emenda, ele disponibilizou 1.200.000,
que foi para o restauro do telhado, que é uma obra concluída da Basílica da Imaculada Conceição, a Igreja de São Sebastião, obra concluída, o restauro de telhado e cúpulas, e o Cristo Redentor, que são obras de manutenção, que exigem uma manutenção diária e complexa, né, o Cristo. A segunda emenda, sempre do deputado Marcelo Calhero, 500 mil, foi os bens contemplados. Foi a Igreja São Pedro Apóstolo do Encantado, que é a obra que está em execução agora, e a Igreja Nossa Senhora do Desterro, em Guaratiba, que também está em execução. A terceira emenda, que será assinada até o final, no segundo semestre, vai contemplar a Igreja São João Batista da Lagoa, a Igreja São Sebastião dos Capuchinhos e a Igreja São Pedro Apóstolo. O convênio será assinado até dezembro de 2023. Essas emendas parlamentares têm sido um apoio importante para o nosso patrimônio. A gente precisa ainda convencer e sensibilizar mais políticos, né, da importância da proteção do patrimônio. As consultorias às igrejas que nós temos dado, nós vamos onde nos chamam, sempre. Então, essas igrejas pediram nosso apoio. A Capela Nossa Senhora Aparecida, que é na Central do Brasil, a Igreja Nossa Senhora da Apresentação, que é a primeira, depois da Igreja dos Capuchinhos, que foi demolida, é a igreja mais antiga do Rio, de 1613. A Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Igreja Nossa Senhora da Saúde, Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, Monserrate, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, a Igreja do Bonfim, Nossa Senhora do Paraíso, Igreja de Santa Luzia, São Cristóvão, e por aí vai. Assistência técnica às igrejas com sentença. A Igreja de São Cristóvão foi obra concluída. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda tem uma sentença judicial, mas ainda continua com recursos. Estamos fazendo aos poucos, o padre consegue um recurso, faz um pedacinho, faz outro, mas ela ainda não está concluída. E a Igreja Nossa Senhora do Desterro, com sentença judicial 2019, a partir dessa obra que estamos fazendo, só vai faltar a acessibilidade. A acessibilidade e a rampa, que foi na nova norma, né, uma obrigação de fazer nossa. E também eu queria fazer só um parênteses aqui, a necessidade dos órgãos, né, da interação, sempre de colaborar com aquilo que é acessibilidade. Por exemplo, a Igreja Antiga Sé, aqui ao nosso lado, ela não tem uma acessibilidade, né? Muitas pessoas que vêm aos casamentos, né, não encontram forma, né, de subir. Então, os funcionários pegam nas cadeiras de rodas, né, para que a pessoa possa entrar na igreja. Então, essa é uma questão que a gente precisa falar sempre, né, em relação à cooperação, né, dos órgãos, né, com as igrejas tombadas na arquidiocese. A Igreja de São Cristóvão foi uma consultoria apoio ao pároco do Padre Edmar. O contato com a empresa contratada em 2015 para correções da garantia de obra, contratação do escritório Astorga para a elaboração do projeto executivo em 2021 e a viabilização das obras para entrega em dezembro de 2021 com o patrocínio de 1.450.000, captado pelo Padre Silmar, que ele já falou, foi uma doação da senhora Dulce Pugliese. Pugliese, que o pai dela era devoto de São Cristóvão e ela achou uma forma de retribuir isso. A Igreja Nossa Senhora do Desterro, fazemos a consultoria, apoio técnico ao pároco, Padre Marcos Vinícius, o acompanhamento das visitas técnicas do IFAM, solicitação de orçamento para as obras necessárias, encaminhamento ao IFAM para as devidas aprovações técnicas e projetos com execução a partir de junho de 2023, através da emenda parlamentar do deputado Calhero. Nesse momento, o que está sendo feito é com agora em junho,
é o restauro do... Eles ainda não começaram a trabalhar, mas é o restauro do forro e suas pinturas artísticas e o restauro da fachada e troca de azulejos, aprovada pelo IPHAN. Os azulejos eram de baixa qualidade, estavam em péssimas condições e o IPHAN aprovou a troca deles, né, com os critérios estabelecidos pelo IPHAN. Projetos para os quais ainda faltam recursos, projeto de acessibilidade e readequação do banheiro. A Nossa Senhora da Ajuda, fazemos os acompanhamentos técnicos, né, das visitas do IPHAN, atualização junto ao IPHAN do projeto elaborado pelo escritório Astorga, contratação de empresa para execução do restauro da fachada principal de uma lateral com recursos próprios da igreja. Solicitação às empresas para orçar os itens determinados pelo IPHAN, a saber, projeto elétrico, SPD, arqueologia, restauro das demais fachadas, restauro do interior da igreja e seus elementos decorativos. Essa igreja a gente não consegue uma senhora Dulce Pugliese, não consegue recursos, já tem Pronac que a gente não consegue captar. Porque o padre está rezando um pouco, viu? Estou dizendo, o padre está rezando um pouco, a gente tem que rezar mais para conseguir. A Igreja São Pedro Apóstolo do Encantado, a consultoria, acompanhamento e apoio técnico para o pároco Jorge Lutz, interface junto ao IRPH, o órgão tombador, contratação do escritório Astorga para a elaboração do projeto executivo aprovado pelo IRPH. O início das obras com recursos próprios da paróquia foi em 2021 e o início das obras com recursos de emenda parlamentar do deputado Calero em maio de 2023, que é a consolidação da torre e fachada. Vai sempre aos pouquinhos, né, porque os recursos não conseguem. A Igreja da Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, por decisão judicial, a Mitra é responsável por sua administração por 2 anos, renováveis por mais 2 a partir de 2020. O início dos trabalhos de limpeza, retiramos de lá mais de 2 toneladas de lixo do seu interior, interface com o IPHAN para a elaboração das metas de trabalho, contratação da empresa de engenharia elétrica para reconstruir as passagens da energia da Light, contratação de empresa de engenharia junto aos bombeiros para a elaboração do TAC, e a consultoria jurídica e apoio da doutora Claudine e Júlio Fernandes. Gerenciamento voluntário das obras emergenciais pelo engenheiro Ailton Santos, responsável técnico da obra junto ao IPHAN, que aqui está também. Obras emergenciais para abertura, que se deu em julho de 2021. Correção das áreas de vazamento no teto, no entorno da abóbada. Raspagem e nova pintura da nave e altar. Novas fiações para a utilização da nave e altar. E mobilização de equipe de historiadores, museólogos, arquivistas e restauradores voluntários para organização, catalogação e higienização do acervo do Museu do Negro, que está em execução ainda. Trabalho voluntário demora, né? Essa igreja é uma igreja Perdão, Deise, só queria lembrar o quanto nós temos sido assistidos, né, pelos voluntários, né? Muitos engenheiros, né? Alguns engenheiros que nós temos aqui, arquitetos, e são sempre trabalho voluntário, né? Porque um projeto a gente sabe que custa caro, né? É impossível. Ontem um padre de Volta Redonda dizia que ele não conseguia fazer lá, ele que é da comissão lá de arte sacra, não conseguia fazer nada porque o projeto é caro. E aqui no Rio a gente tem trabalhado sempre com voluntariado, né? Desde engenheiro, arquiteto, entre outros, né? Aqui tem um engenheiro que aqui está, o engenheiro Ailton, que já ganhou asas do padre Silmar. Engenheiro de asas. É o engenheiro de asas. A Senhora do Carmo da Antiga Sé, consultoria, acompanhamento, apoio técnico, e agora o que nós estamos trabalhando para conseguir viabilizar é a acessibilidade vertical, a casa paroquial, e sempre a interface junto ao IPHAN para aprovação dos projetos e visitas técnicas. Eu queria lembrar aqui o quanto o Marcos Paulo, né, da Engecop, que está aqui, ele nos ajudou na gestão do órgão da Antiga Sé, que a gente recebeu 2 milhões do BNDES, né?
E depois conseguimos ainda quase mais 800 mil para terminar, né, com a gestão do Marcos Paulos em relação ao órgão, né, da antiga Sé. Então, foi um trabalho valoroso. E esses 800 mil foi de 2013 até 2018, né? Não caiu assim do céu, né? A Igreja São Daniel Profeta, em Manguinhos, ela é uma igreja que é um desenho do Oscar Niemeyer, e ela está dentro de uma favela, de uma comunidade. Tem todas as dificuldades e especificidades da área onde ela se encontra. E nós temos feito a consultoria, acompanhamento e apoio técnico ao pároco, interface junto aos órgãos tombadores INEPAC e RPH, reuniões com o órgão tombador e grupo da sociedade civil. Nós solicitamos ao engenheiro calculista Filizola, sempre como voluntário, para a elaboração de um laudo técnico sem ônus. A empresa Aqui Engenharia está trabalhando de risco, está acompanhando e formatando o projeto executivo. A fase atual, o projeto está aprovado com ressalvas pelo INEPAC e parceria. Nós conseguimos a parceria com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura para o escoramento dos pilares, porque a igreja demora tanto a se conseguir recursos e aprovação do projeto, no caso ela é mais complicada mesmo, e estamos ainda na busca de parcerias para a obra de restauro. Aqui, a Igreja Nossa Senhora do Bonfim, Nossa Senhora do Paraíso, também, como a Rosário, igrejas de irmandades e que vieram para nós, ela teve esses bens salvaguardados pela comissão. A Nossa Senhora estava pronta para ser levada, o Nosso Senhor do Bonfim também. Quando ela fala levada é porque ela é muito chique, né? Mas na verdade era roubo mesmo, era furto, né? Furto dessas 3 imagens, né? Do Senhor do Bonfim, do sino. Derrubaram um sino para levarem, né, lá da Irmandade do Bonfim. Eles são bons, eles puseram um pneuzinho aqui embaixo, jogaram o sino lá de cima e não quebrou o sino. Ele caiu em cima do pneu e conseguimos salvaguardar. Estão salvaguardados. Marcos Paulos e eu. Fomos os 3, né, para salvaguardar e levamos lá com um caminhão lá para... Eles estão agora no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese. O resgate da pia de parede da Igreja Nossa Senhora do Bonfim e Nossa Senhora do Paraíso, que foi oferecida num leilão de arte em Brasília e resgatada pela Polícia Distrital. Em 18 de abril de 2023, a pia foi entregue em Brasília aos cuidados da comissão pelo delegado distrital Visley e sua equipe. Lá fomos Dom Mauro e eu resgatar a pia. Eu deixei um slide para falar sobre a Brigada do Patrimônio. A Brigada do Patrimônio é um canal corporativo de comunicação 24 horas em que pessoas comuns e preservacionistas estão em atenta vigília pelos bens do patrimônio histórico, monumentos públicos e bens tomados. É formado por profissionais da área, donas de casa, comerciantes e demais pessoas que comungam da ideia de que o legado cultural que as gerações passadas nos deixaram merecem ser preservados para que as gerações futuras possam usufruir desta herança cultural. Todos são voluntários, trabalham sem remuneração e seu idealizador e coordenador é o arqueólogo Cláudio Prado Melo. Nós só conseguimos fazer aquela ação de resgate e salvaguarda das imagens que estão no Museu de Arte Sacra graças a eles, porque foi uma denúncia deles, eles foram para a delegacia, eles nos alertaram e é um trabalho muito importante que eles fazem, né? Nós conseguimos sucesso graças a eles. O segundo seminário que está acontecendo, né, que é uma ação da comissão, e era o que nós queríamos mostrar a vocês do trabalho que a comissão está fazendo.